Noemi, eu escondi a apresentação, eu vou lhe pedir a gentileza de abrir, a gente já está gravando, fique à vontade. Boa noite a todos. Temos 57 pessoas aqui online nesse momento, eu acho que alguns não me conhecem. E para quem não conhece, eu sou Raniele Almeida, sou enfermeira, sou assessora aí do nosso secretário de saúde, Bruno Apatino, e do Fábio Galotti. Sou responsável também, juntamente com o doutor Sérgio, pela educação continuada junto com os meninos também. E aí nós estamos com esse programa semanalmente, trazendo a importância de estarmos atualizando sobre alguns temas da saúde, tá? Passo agora a palavra para vocês. Estou muito feliz com 58 pessoas online. Acho que essa é a intenção mesmo, que a gente troque conhecimento para que a população de Cabo Frio realmente sejam atendidos da melhor qualidade possível. Muito obrigado, Raniele. Gilberto, gostaria de fazer algum comentário, uma introdução? Boa noite, pessoal. Mais um tema aí muito importante, né? Dr. Sérgio está vindo aí para ministrar um pouco do conhecimento que ele tem. Soube que ele tem até uma pós-graduação um mestrado nesse tema. Então, acredito que vai nos proporcionar aí um entendimento, né? E vai fazer com que temos, né, facilidade para conseguir identificar, saber o manejo correto, né, de cada paciente. E vamos aí para a aula agora. Muito obrigado pelas palavras, espero fazer jus a elas. Agora nós somos já um pouco mais do que antes, né? Somos 64 pessoas agora. Vamos falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão. É importante a gente salientar que de vez em quando eu vou subir um pouquinho com a apresentação para deixar outras pessoas entrarem. A gente começa aqui manifestando a nossa preocupação sobre a hospitalização como um marcador de gravidade. Se vocês seguirem aqui essa setinha, vocês vão ver que o paciente aqui, a respeito da sua qualidade de vida, ele tem uma qualidade de vida boa até que ele faz a primeira internação. Quando ele faz a primeira internação, a mortalidade começa a subir e a qualidade de vida dele tem uma queda com um declínio muito intenso. Esse declínio intenso, ele acaba nos mostrando a interpretação de que, após a primeira internação, ele vai fazendo novos episódios agudos até que ele vem a culminar com seu falecimento, apesar dos recursos que muitas vezes nós possuímos. Eu gostaria de chamar a atenção aqui que nós temos aqui conosco agora o Dr. Fábio Galotti. Muito bem-vindo, Fábio, muito feliz em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença de todos, mas em especial aos ilustres colegas. Então, a gente chama atenção a esse respeito. A partir do momento que o paciente interna, ocorre uma morte celular programada, chamada de apoptose. Essa apoptose acaba trazendo um aumento no consumo de oxigênio, e esse aumento do consumo de oxigênio acaba trazendo a esse paciente uma piora na qualidade de vida, múltiplas reinternações, um aumento agressivo na mortalidade, de forma substancial. Então, o que a gente quer com a apresentação de hoje é diminuir essas reinternações à base do que nós temos de recurso na literatura, para que, ao longo do tempo, nossos pacientes se internem menos no trauma, na UPA, no pronto-socorro e também nas UTGs. Quando a gente vem falar de insuficiência cardíaca, a gente lembra aqui que a mortalidade no primeiro ano é 19%, ou seja, após o diagnóstico da insuficiência cardíaca, somente 19%, somente 81% dos pacientes permanecerão vivos. Após 5 anos, 52% dos pacientes estarão vivos e 48% terão falecido. Ao fim dos 10 anos, 70% desses pacientes terão morrido. Então, para vocês terem uma ideia da epidemia que é a insuficiência cardíaca, como as pessoas estão vivendo mais, a insuficiência cardíaca hoje, ela tem uma mortalidade maior do que o câncer de mama e do que o câncer de próstata, juntos. Então, a gente sabe que existem campanhas para câncer de mama e precisa de ocorrer, a gente sabe que existem campanhas para câncer de próstata e precisa de ocorrer, mas a gente precisa de despertar na população a necessidade de se fazer o tratamento adequado e a prevenção da evolução da insuficiência cardíaca.
Aqui a gente traz alguns estudos, não é para vocês se assustarem. A gente tem aqui, em 1987, a entrada do enalapril, reduzindo a mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca. Depois, nesse contínuo do tempo aqui, a gente percebe a entrada do beta-bloqueador no estudo CIBS-2, mostrando também a redução da mortalidade. Depois, na estrada aqui, em 1999, a entrada do RAILS, que é um estudo muito consagrado, e do OASIS, trazendo a espironolactona, reduzindo a mortalidade na insuficiência cardíaca. Depois a gente tem o estudo CHARME, trazendo o omesartan, reduzindo aqui, com o bloqueador do receptor da angiotensina, reduzindo também a mortalidade no paciente com insuficiência cardíaca. Mais à frente, a gente tem o Copérnicos, trazendo o carvedilol, reduzindo a mortalidade na insuficiência cardíaca. Em 2014, o Paradigm, mostrando que o Entresto, o sacubitril, não é? Ele reduzia a mortalidade dos pacientes. E mais à frente, em 2015, a gente tem o estudo EMPA-REG, com a empaglifosina, um análogo do SGLT2, trazendo a redução da mortalidade através do seu efeito cardioprotetor e nefroprotetor. E a dapaglifosina, vindo mais à frente, em 2019 e 2021, mostrando também a importância de se agregar ao tratamento da insuficiência cardíaca para a gente evitar aquela mortalidade que a gente mostrou ainda há pouco. Então, isso traz para nós um cenário muito relevante, um cenário que a gente precisa de entender que esses recursos terapêuticos vieram para modificar. Mas o paciente que vai chegar no pronto-socorro para a gente precisa de uma história aprofundada, o paciente que vai chegar na UPA precisa de uma história aprofundada. Então, a gente precisa de saber da história patológica pregressa. Aqui a importância de saber o que ele estava usando. Vejam bem, se esse paciente estava usando os 5 pilares que a gente comentou ali sobre aqueles medicamentos, aqueles 5 medicamentos que são classes de medicamentos necessárias, eu vou interpretar que é um paciente que está falindo a sua bomba cardíaca mesmo em uso da terapêutica. Mas se ele não estiver usando a terapêutica otimizada, eu vou olhar ele com outro olhar. Então, a gente precisa de saber o que ele já fez de tratamento. Às vezes, ele já fez uma cirurgia cardíaca, às vezes, ele já fez uma angioplastia, às vezes, ele já fez uma troca de válvula. Então, a gente precisa de saber o que esse paciente já fez também, para a gente oferecer os melhores recursos. A semiologia torácica é de fundamental importância, o nível de consciência, a frequência respiratória, a pressão e o edema. Mais à frente, nós vamos ver que o tempo todo nós vamos ter que responder 2 perguntas. A pele é fria ou é quente? O pulmão é úmido ou é seco? E para a gente responder essa pergunta, a gente precisa de ter feito uma boa anamnese. Muitas vezes vai se lançar mão do laboratório com hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, coagulograma, os marcadores de necrose miocárdica, muitas vezes também associando, quando possível, o BNP, que é um marcador também de lesão associada ao nível dos miócitos, a gasometria, o raio-x de tórax, a tomografia, o ecocardiograma, e hoje o padrão que a gente tem a beira-leito de maior exequibilidade, maior facilidade de ser realizado, que é a ultrassom do pulmão à beira-leito, que traz para a gente no POCUS, dentro da terapia intensiva, facilidade de ver a congestão pulmonar ou não. Dando continuidade, a gente agora já chega no edema agudo de pulmão. Então, a gente vê, muitas vezes, a gente na admissão do paciente, o paciente fez um edema agudo de pulmão. Pois bem, o que é o edema agudo de pulmão, afinal de contas? É uma síndrome clínica caracterizada pela transsudação de líquido para o espaço alveolar. É aquele primeiro desenho que a gente mostrou, com o alvéolo cheio de líquido, um transsudato. Esse transsudato, ele ocorre por quê? É quando a gente percebe que o pulmão está extravasando líquido para dentro dos alvéolos, em que a pressão hidrostática ela supera a pressão oncótica, e havendo, assim, esse transbordamento, essa transsudação. E muitas vezes a gente vai se fixar no tipo cardiogênico, que é o que a gente, na maioria das vezes, interpreta. Mas nós temos 2 tipos de edema agudo de pulmão, o cardiogênico e o não cardiogênico, e hoje nós vamos falar sobre a experiência para a gente diferenciar. O cardiogênico, ele está relacionado ao choque, a insuficiência cardíaca relacionada ao padrão hidrostático, hemodinâmico, que seria o quê? A isquemia cardíaca, a descompensação da insuficiência cardíaca, a disfunção de válvulas aórticas ou mitrais, e também a sobrecarga de volume, que muitas vezes a gente pesa a mão no tratamento do paciente, muitas vezes o paciente sofre uma sobrecarga de sal, uso de anti-inflamatório, ou o idoso fica muito tempo sem tomar líquido, sem se alimentar, e ocorrem, assim, alterações na sua hemodinâmica. E existe o tipo não cardiogênico, que é o quê? É o pulmão de Sara, relacionado à pneumonia,
uma sepse pulmonar, uma sepse de outra região, por exemplo, abdômen, fazendo por contiguidade um edema agudo não cardiogênico, aspiração de conteúdo gástrico, grandes traumas com necessidade de múltiplas transfusões. Hoje a gente tem a injúria provocada por uma simples bolsa causando injúria pulmonar. A gente não conhecia essa manifestação. Hoje a gente tem aí uma ampla literatura sobre o risco de uma transfusão causar um edema agudo não cardiogênico, e muitas vezes intoxicações por opioides e salicilatos. Então, a gente tem que ficar atento a essas situações. Uma vez entendido que o edema agudo de pulmão não é só cardiogênico, ele também é não cardiogênico, a gente vai tentar colocar isso daqui, como sempre, são sessões como trato, né? Então, a gente vai tentar mostrar aqui. Esse daqui é um paciente que tem uma congestão veno-capilar. Vejam que aqui no hilo da artéria pulmonar, em que se divide, não é o ramo direito e o ramo esquerdo, a gente nota uma congestão e a periferia não tem tanta trama. A mesma coisa a gente vê aqui do lado direito, uma congestão, a periferia não tem tanta trama, e a gente vê aqui uma cisurite, né, um derrame aqui na cisura no lado direito do pulmão, que é muito comum aqui nessa divisão do lobo médio para o lobo inferior. E a diferença esse é um edema agudo de origem cardiogênica, existe uma congestão capilar neste paciente. No outro raio-x agora, nós vamos ver diferente. Vejam que a trama aqui, ela existe nessa região, aqui já há uma mudança na trama, existem aqui flocos, não é? Alterações no espaço intersticial, mostrando um aspecto de infiltrado intersticial. Não existe uma congestão no hilo esquerdo, a gente não nota congestão importante no hilo direito, mas a gente vê na periferia regiões esbranquiçadas, como essas daqui, intersticiais, mostrando que é um paciente que vai evoluir com um pulmão de SARA, um pulmão de uma alteração que não está relacionada ao coração. Não existe congestão veno-capilar. A trama aqui está preservada, enquanto no outro raio-x não. Então, vejam que um simples raio-x, um simples exame à beira-leito, um exame bem feito, vai mostrar para a gente essa diferenciação entre edema agudo de pulmão cardiogênico e não cardiogênico. E agora, a gente vai começar a abordar o que é mais comum, que é o choque cardiogênico, a insuficiência cardíaca descompensada. E é ela que nós vamos abordar hoje, porque o manejo dela é mais difícil. O manejo de SARA, o manejo de intoxicação por salicilato, o manejo de outras formas de edema agudo não cardiogênico fica para um outro dia. O dia de hoje é sobre a insuficiência cardíaca descompensada. Existem 4 formas. A forma tipo A, tipo B, tipo C e D. Essas 4 formas são baseadas em 2 sinais simples. O paciente está com a pele úmida, pegajosa, fria, tem sudorese fria, ou é um paciente que tem uma perfusão periférica quente, ele não tem pele pegajosa, ele está aquecido. Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta é, na ausculta desse pulmão, eu tenho estertor, tenho turgência jugular, tenho reflexo hepatojugular, eu tenho um paciente congesto, ou eu tenho um paciente que está seco? Um paciente úmido ou um paciente seco? Em prol dessa avaliação, é que a gente vai dividir o paciente entre o tipo A, que ele não nos interessa, por quê? Porque ele é quente e seco, ele não vai para o CTI, ele não vai ficar muito tempo no trauma ou na UPA. O tipo B, que é um paciente quente e úmido, a gente vai ver como tratar desse paciente, ele tem um tratamento específico. O tipo C, que é um paciente frio e úmido, e o tipo D, também em inglês, ficaria o tipo L, frio e seco. A gente vai começar na avaliação clínica diferenciando esses pacientes, mas todos nós vamos abordar com essa mnemônica, que é o ABCD, EFGH, que é o quê? Uma boa avaliação clínica, é o que a gente acabou de fazer, definindo se ele é quente e úmido, se ele é frio e seco. Uma boa ventilação respiratória, ou seja, vamos oxigenar e ventilar esse paciente bem, é o segundo passo. Terceiro passo, uma boa circulação, com reposição volêmica ou uso de diuréticos, que é a questão do item D. O uso do eletrocardiograma para definir se é uma isquemia, se é uma arritmia ou se é um bloqueio de ramo. A avaliação da frequência cardíaca, porque logo depois de definir no eletro, nós temos que definir se nós vamos estimular a bradiarritmia e se nós vamos frear ataque à arritmia. Garantir a não suspeição
suspensão rotineira das drogas. Por quê? É muito comum o paciente, aquele paciente que estava usando os 5 pilares da insuficiência cardíaca, chega no trauma, na UPA, ou no pronto-socorro, ou no CTI, esquecem de guardar o que ele usava, e aí o paciente muitas vezes está no CTI, demandando medicações para reduzir a pressão, mas ele já era um grande hipertenso, ou o contrário, o paciente está hipotenso, mas ele não tinha hipertensão e está tomando um monte de remédio hipotensor. Então, a gente precisa de garantir a reconciliação medicamentosa desses pacientes antes de saírem da UPG, da UCPI, ou da região onde está internado, e sempre lembrar da profilaxia da trombose venosa e do tromboembolismo pulmonar, profilático, não terapêutico. A gente começa falando do perfil B. Por que não vai falar do perfil A? Porque o perfil quente e seco não vai ficar internado conosco muito tempo. Então, vamos falar do perfil quente e úmido. Então, esse paciente é um paciente que eu chego, ele tem uma boa perfusão periférica, ele está aquecido, a perninha está quente, o pezinho está quente, ele não está apresentando hipotensão. Porém, quando eu vou auscultar ele, ele tem estertor, ele tem terceira bulha, ou às vezes é um infarto, faz quarta bulha, tem aquele ritmo de galope, ele está com a turgência jugular, mesmo sentado, é um paciente que está fazendo grande esforço respiratório, usando musculatura acessória, é um paciente que está o quê? Com grande congestão e fazendo uma insuficiência cardíaca descompensada, aguda ou crônica agudizada. Esse é o tipo mais comum, cerca de 70% dos casos que vão chegar para a gente na UPA, no trauma, apresentam essa avaliação, essa orientação, e o tratamento, a primeira linha, são os diuréticos. Por quê? Porque a gente acabou de falar, é um paciente que tem uma congestão pulmonar, uma congestão esplâncnica, e se não fizer diurético, ele não vai responder aos comprimidos, ele não vai responder ao tratamento injetável, enquanto você não melhorar a troca gasosa e essa congestão volêmica. E aí, a dose é furosemida 1 miligrama por quilo. Ora, 1 miligrama por quilo, a maioria das pessoas tem 80 quilos, então são 4 ampolas de furosemida para começar a nossa conversa. Em casos leves a moderados. Agora, se for um caso com uma retenção grave, no qual você fez a primeira dose de ataque, 4 ampolas de furosemida, ou às vezes é um vozinho pequenininho, frágil, tem 60 quilos, você vai fazer 3 ampolas. Então, é a lógica, 1 miligrama por quilo. E para retenção grave, você já vai caminhar para a bomba infusora fazendo de 10 a 40 miligramas por hora, ou seja, você fez 4 ampolas de ataque, depois você vai fazer a manutenção de 1 ampola por hora, ou de meia ampola por hora, ou até 4 ampolas por hora. A diluição, não se preocupem, porque isso daí vai ficar no nosso serviço para a gente fazer essa diluição. Neste perfil, então você já garantiu ao paciente, você já detectou que ele é quente e úmido, você já fez diurético. Agora, o segundo passo é o quê? Você vai definir. A gente comentou que ele estava com a pressão boa. Então, se ele tem pressão boa, você pode optar pelo uso da nitroglicerina venosa, que é o famoso Tridil, porque tem pouco efeito hipotensor, e aí você vai dar uma dose baixa, somente para ajudar a esvaziar o ventrículo esquerdo, melhorar o deságue do ventrículo esquerdo, e com isso você vai diminuir a pressão de capilar pulmonar, e você vai conseguir uma troca no pulmão melhor. O ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo estão sobrecarregados, estão colapsados, porque eles não conseguem esvaziar. Então, você vai fazer uma facilitação tanto para pré-carga quanto para pós-carga. Então, facilita a bomba cardíaca, começa a diminuir o colapso que existe. Aí, a gente entende. Agora, se esse paciente que chegou com a pressão boa, devido à ansiedade, está hipertenso, aí você já não vai usar o Tridil, você já vai usar a nitroglicerina. Então, quando é que eu uso nitroprusiato e quando é que eu uso nitroglicerina? Você vai usar nitroglicerina quando é um paciente isquêmico, comprovadamente uma insuficiência cardíaca com um paciente isquêmico, ou um paciente que tem uma normotensão. E quando é que eu vou usar o niprídio, o nitroprusiato? Você vai usar o niprídio ou o nitroprusiato, ambos em baixa dose, você vai usar em casos de um paciente que tem uma insuficiência cardíaca quente, porém com hipertensão. Esse paciente, ele se beneficia do tratamento com o niprídio. Aí a gente já vai para o perfil C. E o perfil C, como eu trato? Então, o perfil C é um paciente que é um paciente frio e úmido. Eu vou chegar à beira-leito, eu vou examinar ele, ele vai estar com a pele pegajosa, uma sudorese fria, não está nem captando a oximetria de tão frio que ele está, a periferia está toda fechada, os pezinhos estão em frialdade, os pulsos são filiformes ou quase a gente não consegue palpar,
E aí a gente vai auscultar o pulmão dele, como é que ele está? Ele está estertorando, ele tem urgência jugular, ele está usando musculatura acessória para respirar, e aí a gente chama atenção. Ainda bem que esses pacientes são somente 20% das insuficiências cardíacas descompensadas que nos procuram pela literatura. Porém, são os grandes pacientes morredores, são aqueles que têm uma mortalidade muito alta. A gente tem que ligar um alerta muito maior nesses pacientes. Não que o tipo B não tenha mortalidade alta, mas essa daqui é muito maior. Esses pacientes com perfil frio e úmido apresentam tanto um baixo débito cardíaco, por isso estão úmidos, quanto também sinais de hipervolemia, de congestão com hipotensão. Então, veja que é uma situação extremamente difícil de se tratar, porque ele tem um índice cardíaco, uma capacidade de trabalho cardíaco muito baixo. Então, a primeira etapa nesse paciente é o que também? É reduzir a pré-carga com o uso de diuréticos. Mas eu chamo a atenção, lembra que esse paciente é hipotenso? Então, você já não pode mais vir com aquela carga de diurético de 1 miligrama por quilo. Você vai vir com uma dose menor, 0,5 miligrama por quilo, vai fazer alíquotas de diuréticos de furosemida, no caso, menores, para você não piorar a hipotensão do paciente. Mas você deve e precisa de fazer o diurético, porque senão a hipotensão é exatamente um reflexo da congestão. A bomba cardíaca está falindo. Quando a pressão arterial sistólica encontra-se agora já em níveis iguais ou a 90 de sistólica, ou uma PAM de 70, então aí, nessa hora, depois do diurético, é hora de você usar uma droga inotrópica. Lembra que eu comentei que ele tinha um trabalho cardíaco ruim? Então, agora a gente vai estimular o inotropismo, a força de contração do coração vai ser estimulada através de quê? De uma droga inotrópica e vasodilatadora. Qual é a melhor opção no Brasil? É a dobutamina, que é uma droga que aumenta a contratividade cardíaca e reduz a pressão de capilar pulmonar e tem um efeito vasodilatador periférico. Olha que coisa boa. Porém, tem um problema. Se o paciente é usuário de carvedilol, metoprolol, nebivolol, bisoprolol, ele não pode usar um agonista beta. Por quê? Porque se ele usa um bloqueador beta em casa, não faz sentido você usar dobutamina, porque não vai responder. É como pisar no freio e no acelerador, isso não vai ser possível. Nessa hora, você deve usar o levosimedan ou a milrinona, o que você tiver no seu hospital. Alguns têm levosimedan, outros têm milrinona, mas dobutamina em paciente beta-bloqueado não funciona. Não tem condições de funcionar, pelo menos nas primeiras horas. Quando os níveis da pressão sistólica está abaixo de 90, ou seja, a gente viu ali um paciente que está com a pressão já recuperada, mas se o paciente, você já usou o diurético, você já começou a dobutamina ou o levosimedan, e o paciente continua com a pressão baixa, e aí a perfusão está diminuída, aí você vai utilizar também a noradrenalina. Então, vejam que a noradrenalina é a terceira opção. Vamos repetir. Aquele paciente que chegou com a pele fria, com o pulmão congesto, estertorando, com dispneia, primeira coisa que você fez foi diurético. A segunda coisa, você começou um inotrópico para ele. Se essas medidas não melhoraram a pressão, não melhoraram a perfusão, só então você vai usar a noradrenalina. Isso é muito importante, que muitas vezes o profissional jovem ainda, a primeira coisa que ele faz vendo o paciente um pouco hipotenso, taquicárdico, taquipneico, com pele fria e o pulmão congesto, é começar a noradrenalina. Não faça isso, que você piora o deságue do ventrículo e você vai perder esse paciente, infelizmente. Então, sigam essas etapas. Primeiro diurético, depois droga inotrópica e depois a noradrenalina, se essas primeiras medidas não funcionarem. Caminhando já para o perfil frio, que é o perfil frio e seco, desculpa, não sei se alguém levantou a mão, mas no momento eu acho que é importante concluir o raciocínio para que todos sejam didaticamente acompanhados. Depois eu vou abrir e a gente vai debater. Perfil D, frio e seco. Então, é um paciente que você vai examinar e ele está com a pele pegajosa, a periferia está fechada, os pulsos são ruins, ele tem uma sudorese fria, a oximetria não está pegando bem, mas ele está com o pulmão sem estertor. Esses pacientes são admitidos em serviços médicos com a pressão baixa, mas o pulmão limpo, são cerca de 5% das apresentações. A gente lembra, assim, que o D vem de dry, né, vem de seco em inglês, e este perfil é muitas vezes decorrente da própria terapia que a gente utilizou há alguns minutos atrás, ou seja, o paciente que chega tipo A, com perfil A, pode virar tipo B, o paciente que chega com perfil A pode virar tipo C, o paciente perfil B pode virar perfil D, é uma dinâmica. A gente dividiu o paciente assim para ser didática terapêutica, mas vejam que a gente chama atenção. Muitas vezes,
esse paciente que a gente carregou no diurético, agora ele é um paciente que está como? Ele está hipovolêmico por culpa nossa, porque a gente foi muito invasivo. Nesse paciente, vale a pena um teste de volume controlado com alíquotas de soro fisiológico pequena, tipo 250 ml, corridos de forma rápida, e aí você vai ver, melhorou a onda de pulso da oximetria? Melhorou. Esse paciente está melhor perfundido? Está melhor perfundido. Aquela taquicardia reflexa melhorou? Melhorou. O esforço respiratório está melhorando? Está melhorando. O pulso central, que você vai pegar ali na virilha ou na carótida, que você vai examinar com seus dedos, está mais cheio? Está mais cheio, não está tão filiforme. É claro que se você tiver um eco beira-leito, um ultrassom beira-leito, se você puder colher uma gasometria central e uma gasometria periférica e calcular o nível de shunt desse paciente, que é a famosa fórmula que é SQT, se você puder fazer a gasometria desse paciente, ver como é que está o pH dele, como é que está o bicarbonato, como é que está o APF, que é a relação pH-O2 sobre FO2, se você puder fazer a avaliação do lactato, é claro que é bom, mas aqui a gente está falando aquela coisa assim, beira-leito, o que a gente pode fazer? E aí a gente chega na letra B, a gente já fez a avaliação clínica, definiu o paciente em todos os tipos que ele pode apresentar, se ele é tipo A, se ele é tipo B, se ele é tipo C ou tipo D, e agora a gente vai para a necessidade que a gente tem, que é uma boa ventilação. Os dispositivos não invasivos, vejam que o catéter nasal, muitas vezes a gente bota aquele paciente no catéter nasal, ele dá uma fração expirada de O2 muito baixa, 44%. A máscara de Venturi, que a gente acha tão bacana, 60% de FO2. A máscara reservatória já fornece 100% de FO2, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui que a função do oxigênio é oxidar. Então, todas as vezes que a gente deixa o paciente com uma oferta de oxigênio acima do que ele precisa, a gente está queimando o alvéolo dele, a gente está queimando as células alveolares dele com um oxigênio a 100%, porque o oxigênio enferruja, o oxigênio oxida, tá bom? Devem ser consideradas em pacientes que não estão respondendo bem a ventilação mecânica não invasiva. É a primeira etapa, é fazer VNI, o famoso CPAP, né, ou no respirador. E ainda a ventilação mecânica invasiva, que muitas vezes, quando tudo fracassou, a gente vai ter que entubar esse paciente e proteger via aérea. Às vezes é um paciente que está desorientado, às vezes ele sofreu um trauma no pescoço, um trauma em face, às vezes é um paciente que teve algum grau de ingesta alcoólica, de droga, e não consegue ficar no VNI, e outros motivos. Quais são as vantagens da ventilação não invasiva? Ela reduz a pré e pós-carga, ela aumenta a complacência pulmonar, ela recruta os alvéolos, ela diminui o esforço respiratório, ele evita uma intubação e as complicações da intubação, estenose traqueia, pneumonia associada à ventilação, a mudança da microflora desse paciente. A VNI comprovadamente diminui a morbimortalidade hospitalar e ela facilita a nossa remoção do paciente, a preservação da fala. Você consegue fazer VNI, à medida que ele está melhorando, você pergunta, seu João, Dona Maria, está um pouco melhor? Ele, dentro da máscara, vai falar, estou sim. Então, quer dizer, é muito melhor do que um paciente sedado, entubado, e a gente tendo aí um outro cenário. Então, vejam que a importância da equipe multidisciplinar, a equipe de enfermagem, do técnico de enfermagem, do fisioterapeuta, de todos estarem juntos ali, entendendo o processo, facilitam os resultados e melhoram o capital intelectual. Indo agora para a circulação, então a gente fez a avaliação clínica, a gente melhorou a ventilação, agora a gente foi para a circulação. Vejam que são as mesmas etapas se repetindo. Na circulação, a gente tem que pensar muitas vezes na necessidade de que estamos mantendo uma boa circulação, está monitorado, o paciente ficou bonitinho? Ficou. Então, agora é hora de ver se esse paciente não está apresentando um perfil de hipovolemia. Então, muito cuidado. Muito comum a gente ver o médico prescreve lá furosemida, deixa em bomba e vai embora. Não esqueçamos a furosemida, ela vai fazer hipovolemia no seu paciente. Não esqueçamos a FO2 alta, não esqueçamos a ondobutamina em altas doses, que vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o consumo do miocárdio e vai aumentar a isquemia do seu paciente. Então, assim, é para ter um profissional, uma equipe profissional disciplinada e que seja dedicada à abordagem desse paciente. Não pode, se tirou do edema agudo, vamos embora e vamos ver outro paciente. Não tem essa possibilidade. Pode ver outro paciente, mas volte a cada 5 minutos, fica ali perto. Diuréticos são a primeira linha de tratamento, mas lembrar que tudo que a gente faz tem um lado bom e um lado ruim.
O eletrocardiograma, ele é importante se lembrar de repetir. Você foi lá e fez o diagnóstico, tratou o paciente, repete, que muitas vezes aquele supra melhorou, muitas vezes aquela bradiarritmia virou uma taquiarritmia, muitas vezes aquela taquiarritmia converteu-se em um processo de bloqueio ou uma fibrilação atrial, então ficar ligado nesse processo. A frequência cardíaca, aqui a gente traz um pouco da literatura, né? O flutter e a fibrilação atrial aguda são uma das principais causas de descompensação cardíaca. O que é isso? Bom, esse paciente ele tinha um flutter crônico, ele tinha uma fibrilação atrial crônica, e no fim de semana ele bebeu, ele comeu, ele teve uma emoção, e de repente disparou uma frequência cardíaca que o coração dele não aguenta. Quando estava controladinho a fibrilação dele, com uma frequência cardíaca média de 70, de 60, ele suportava. Quando passou de 100, o coração entrou em colapso, não conseguiu dar conta e fez a congestão pulmonar. Aí é importante a gente lembrar de controlar a frequência cardíaca. Não há necessidade de reverter, mas controlar. Se está 100, vamos tentar trazer para 60, 70, através de uso de amiodarona, que não tem um efeito cardiodepressor, ou antiarrítmicos que não cabem nessa apresentação. A incidência de arritmias ventriculares na insuficiência cardíaca é muito alta, e esses pacientes são de alto risco para morte súbita. Você tira ele do edema agudo de pulmão, daqui a pouco você volta, tem um traçado isoelétrico, porque o paciente morreu de taquicardia ventricular, de fibrilação ventricular. Lembra que a furosemida rouba potássio, então a gente tem que estar ligado nessa parte. Os distúrbios metabólicos e hidroelétricos são frequentes, devem ser evitados, investigados e corrigidos. Então, a gente tem que buscar infecção, a gente tem que buscar intoxicação alcoólica, intoxicação por droga, intoxicação por opiáceo, por salicilato, e assim também buscar qualquer grau de distúrbio metabólico, uma cetoacidose, um processo associado de uma infecção sistêmica, não é? As drogas antiarrítmicas com propriedade inotrópica negativa, por exemplo, verapamil, beta-bloqueador, no paciente com insuficiência cardíaca descompensada, devem ser evitadas. Você vai usar o beta-bloqueador se ele já usava, e se ele não está bloqueado, porque se você está usando a dobutamina, você não vai poder reiniciar o beta-bloqueador. Então, se tiver arritmia, prefira a amiodarona, ela é mais confortável nesse cenário. Ou então chame um cardiologista que ele vai poder ter uma noção um pouco mais aprofundada. E devemos evitar drogas que causam taquicardia. Por exemplo, os nitratos. A gente falou para usar nitroprusiato, para a gente utilizar a nitroglicerina, mas é com parcimônia, porque se você utilizar em doses desnecessárias, você vai acabar fazendo taquicardia reflexa. Então, é importante a gente ter a cautela de, olha, saiu o edema agudo? Saiu. Então, vamos agora suspender essa nitroglicerina, esse nitroprusiato, vamos rever essa dose da dobutamina, vamos reduzir esse diurético, tá bom? Evitar, muitas vezes, de utilizar medicações por muito tempo é interessante. Casos de bloqueio atrioventricular total devem ser conduzidos com dobutamina e, em sequência, o marcapasso temporário. Se o seu serviço não possui o marcapasso temporário, que a preconização do American Cardiology Life Support é exatamente dopamina e marcapasso. Se você não possui, sugerimos, até mesmo pelo próprio protocolo da CLS, utilizar a dobutamina enquanto aguarda a chegada de uma unidade com marcapasso temporário ou definitivo, porque a dobutamina ela faz um pouco menos arritmia do que a dopamina em doses que estimulem a frequência cardíaca. E o sedilanide, quando é que eu uso? Você usa o sedilanide em pacientes que têm fibrilação atrial com alta resposta e comprovadamente com fração de ejeção abaixo de 35%. Se ele não tiver uma fração de ejeção reduzida e fibrilação atrial, não há benefício no uso nem da digoxina, nem do sedilanide. Já caminhando para o final, a gente lembra de garantir a não suspensão das drogas, isso já foi falado, né? Somente beta-bloqueadores, pacientes que já usam devem ser mantidos, mas nos demais é importante a gente procurar não suspender sempre que possível. E o beta-bloqueador a gente só vai suspender em caso de bloqueio ou instabilidade hemodinâmica, como já falado. A heparina ela é utilizada em dose profilática. A gente traz de volta aqui a heparina não fracionada, existe um certo preconceito com ela, mas a dose de 5.000 unidades 3 vezes ao dia, se a sua unidade não tem heparina de baixo peso molecular, não tem enoxa, não tem Dalton, nem nadroparina, você pode usar tranquilamente a heparina, aquela nossa velha amiguinha heparina, que não tem problema nenhum. E a gente faz um capítulo à parte sobre a morfina. A morfina ela não está indicada o uso de rotina,
a gente bate nessa tecla, por quê? Porque é um conceito obsoleto, um conceito que os estudos mostram que não há benefício. Se mais à frente a gente perceber algum estudo que traz uma luz mostrando que a morfina foi benéfica, a gente vai trazer aqui para o debate, mas até o presente momento não tem. Se ela for feita de maneira rápida, sobretudo em doses altas, ela vai levar a depressão respiratória, bradicardia e hipotensão. Então, não recomendamos a utilização de morfina no tratamento da insuficiência cardíaca descompensada ou edema agudo de pulmão. Aqui eu vou passar rapidamente, porque isso vai ficar fixado tanto no computador quanto no impresso de papel, que é a determinação do perfil hemodinâmico, o algoritmo do tratamento completo, ele discriminado em perfil B, em perfil C, em perfil D, e aqui a gente já vai finalizando, né, para abrir para as perguntas. Os esquemas do tratamento da insuficiência cardíaca, eles eram o beta-bloqueador, o inibidor da neprilisina, que é o Entresto, né, que é o sacubitril, não existe concorrente ainda, os inibidores da ECA, que são o enalapril e seus familiares, os bloqueadores do receptor da angiotensina, que é o losartan e seus familiares, os inibidores da SGLT2, que são a empaglifosina e a dapaglifosina, os antagonistas do receptor mineralocorticoides, que são a espironolactona, eplerenona e outros que estão chegando no mercado. Nós temos aí possibilidade de usar ivabradina, possibilidade de utilizar hidralazina e nitrato, mas a gente hoje em dia usa muito pouco, só em casos selecionados. O uso da digoxina já foi falado, cardiodesfibrilador implantável, ressincronizador, transplante cardíaco, são esquemas terapêuticos. Mas o que interessa fixar aqui para a gente, né, é os 5 pilares do tratamento da insuficiência cardíaca, que são IECA ou BRA, que a gente acabou de falar, os inibidores da neprilisina, que é o sacubitril, os beta-bloqueadores, os análogos do receptor mineralocorticoide, e a importância da gente mostrar isso daqui é que antes da alta, se você puder fazer a caridade de manter o tratamento da insuficiência cardíaca para o paciente que vai ter dificuldade no posto de saúde de encontrar seu cardiologista, que vai ter dificuldade de marcar uma consulta, muitas vezes até em caráter particular, então, assim, não é tão acessível. Então, não perca a oportunidade, antes da alta para o seu paciente, procurar ver se ele está utilizando os 5 pilares da insuficiência cardíaca. A gente finaliza lembrando que na hora da dificuldade, eleva o pensamento e pede ajuda, que a providência divina vai te ajudar. Eu chamo a atenção aqui para o contato no YouTube, que é @CTI para Todos, Dr. Sérgio Menezes, onde nós estamos albergando essas palestras para que as pessoas possam assistir em outros momentos. É um canal que a gente criou especificamente para ficar guardado lá essas informações, e o interesse é de caráter público, pode passar para qualquer pessoa, o interesse é só divulgar o conhecimento. Muito obrigado, vou pedir a vocês que abram para as perguntas, e antes de mais nada, não é? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Existem pessoas conosco aqui hoje que nos dão muito orgulho, mas eu queria pedir ao Dr. Fábio Galotti, se ele estiver disponível, para ele dar uma palavrinha também aí para a gente, que é um orgulho estar com ele aqui conosco, e abrir para perguntas de vocês. Fábio, com você a palavra, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Sérgio por essa iniciativa e o quórum também, a quantidade de pessoas que estão aqui assistindo. E isso eu vejo, ainda bem que hoje eu consegui fazer parte e assistir, gente, apesar de várias ligações aqui durante essa palestra, essa atualização do Sérgio, mas assim, eu vejo isso como uma iniciativa sensacional, espetacular, e nós, como profissionais de saúde, temos que nos aproveitar disso, né? De uma pessoa que faz parte da nossa equipe, está disponibilizando vários assuntos atuais, nos atualizando e nos deixando melhor tecnicamente, pelo menos do ponto de vista teórico. Então, queria parabenizar também a todos que estão aqui até quase 9 horas da noite hoje, vendo a aula do professor Sérgio, que, de fato, foi uma aula sensacional, Sérgio. Parabéns, tá? Gostaria de agradecer e, sempre que for possível,
eu vou estar presente, até para me atualizar, uma vez que na gestão a gente fica um pouco mais fora do centro da CTI, no centro da parte tecnicamente, a parte técnica que a gente tem que colocar em prática. Então, essas atualizações, para mim, elas serão muito, muito úteis. Então, não vou me alongar e abrir aí as questões para que o Sérgio possa respondê-las. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, pelas palavras. Paciente Muito bem. Meus amigos, se não fizerem perguntas, o Fábio e a Raniele não vão deixar mais isso acontecer. Então, pergunta. E gritou com inteira e acordou. Ninguém tem pergunta? Todo mundo entendeu? Eu vou parar de gravar para que vocês fiquem mais à vontade.